Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje é quarta-feira, dia daquele vídeo que a gente faz sem enrolação. E como o assunto de hoje é Suzano, eu vou tentar falar mais rapidinho, porque senão o vídeo vai acabar ficando longo. Tem muita coisa para falar. Suzano é uma empresa enorme e a gente vai tentar condensar aqui as principais partes importantes. Para quem você não sabe ainda, a gente seleciona essa pergunta de quarta-feira lá dentro do Instagram. Então não deixe de seguir a gente lá se você quiser mandar a sua pergunta no final de semana. A gente seleciona, grava na segunda e coloca aqui na quarta-feira. A pergunta de hoje que está surgindo, eu vou até aproveitar para ler aqui, ó, do Diego. SUSB 3 está um mico, ainda continua muito barata? A gente vai responder essa pergunta logo depois da vinheta. Então curtam o vídeo enquanto isso, se inscrevam no canal, se inscrevam lá no Instagram também e a gente já vai começar. Bom, pessoal, antes de mais nada aqui, é importante a gente lembrar que a Suzano é a maior empresa de produção de celulose do mundo. E sempre que você está na maior empresa de qualquer coisa, a gente tem algumas vantagens competitivas. Afinal, ninguém chega a ser o maior ao acaso. Pode passar por um momento mais difícil, de um investimento maior, etc., mas ninguém chega nesse ponto ao acaso. Normalmente, quem é o maior de alguma coisa é aquele que possui o menor custo de produção, ainda mais quando a gente fala de celulose. Então, se essa empresa determinada tiver um mico, é muito provável que outras do mesmo setor estejam passando por dificuldades ainda maiores. Só que vocês vão ver que a dificuldade que ela passa é basicamente no gráfico da ação, né? Se você pegar aqui os últimos 12 meses praticamente, a ação realmente andou de lado. Ela teve aqui um período de alta logo no início de 2024. O mercado foi realmente surpreendido com os preços das celuloses, a gente vai dar uma olhada aqui. A gente teve aqui uma queda muito forte, porque a empresa trouxe ali a informação que ela poderia comprar a International Paper, e aí o mercado não gostou, a gente vai ver o motivo, ela tem uma dívida mais alta. Aqui foi quando ela anunciou que ela desistiu da International Paper, e agora a gente vê essa queda aqui, que é o preço da celulose que está caindo, tá? Então, basicamente, quando não tem alguma coisa outra, tá, que seja a compra ou a venda da questão da International Paper, que trouxe aqui uma queda forte, depois uma alta forte, mas tirando isso, o que movimenta o preço da ação é celulose. Então aqui celulose em alta, surpreendendo o mercado, e agora celulose em queda aqui. Então vamos aproveitar agora e vamos dar uma olhada nos números, tá, de celulose que aconteceram aqui ao longo desse ano daqui, tá? Então olha só, em maio de 2024, o valor noticiou o seguinte: preço da celulose dispara e surpreende antes da nova fábrica da Suzano. Por quê? Fechamento não programado de fábricas, problemas logísticos e demanda mais saudável, principalmente da China, estão dando suporte aos preços. Aí, o que a gente tem aqui que é importante da gente trabalhar, né? O preço da celulose ou de qualquer outra matéria-prima trabalha com a curva de oferta e demanda. Então, se a gente tem qualquer problema no mercado em que reduz a oferta de um determinado produto, seja por parada de manutenção programada, problemas logísticos ou qualquer coisa do gênero que faça com que a produção seja menor, reduza estoque ou o consumo seja maior do que a produção, o que vai acontecer é que a gente vai ter um aumento de preço. Isso aconteceu no primeiro semestre e o mercado realmente não esperava esse aumento de preço, tá? Só que na hora que entrou o segundo semestre, a gente tem uma mudança, tá? E a mudança está aqui, ó, dia 28 de junho, o próprio valor noticia, né? Com oferta adicional, que é da própria Suzano, a gente vai dar uma olhada, preços da celulose devem ter correção no segundo semestre. Então a visão que se começa o segundo semestre é a mesma visão que se começou o primeiro semestre, de correção, pelas questões de sempre, né? Aumento de oferta, não só da Suzano, mas também de outras fábricas, né? Na China tem a Liangsheng, a CPMC já voltou a produzir lá no Guaíba também, com a questão lá do Sul. Enfim, tem aí um monte de empresas que vão começar a produzir e acontece essa potencial queda de preços da celulose, tá? Então,
a gente tem esse racional. Agora a gente vai entrar, sair do setor e vai entrar na própria Suzano para a gente dar uma olhada o que deve acarretar com relação a tudo isso. Bom, a Suzano, ela solta um fato relevante aqui, avisando no dia 21 de julho que nessa data iniciou a operação da nova fábrica de produção de celulose de Ribas do Rio Pardo, localizado no estado do Mato Grosso do Sul, que é conhecido como o Projeto Cerrado, que estava aí há 4 anos sendo construído. Tá? Quando tiver todo rampado, como a gente fala, vai ter 2,55 milhões de toneladas de celulose branqueada de eucalipto a mais nessa produção aí como um todo. A Suzano ainda informa que ela vai produzir 900 mil toneladas em 2024, vai atingir 2 milhões de toneladas ao final de 12 meses e a curva de aprendizado é 9 meses de conclusão. Então, ao longo desses primeiros 9 meses, a produção vai ser um pouquinho menor e depois a produção ela passa a trabalhar ali no máximo dela, que é o esperado, né? O esperado dela é produzir 2 milhões e meio, então dá em torno de 210 mil toneladas por mês. Então tem aqui um gráfico que mostra mais ou menos isso, inclusive no mês 7 uma parada programada, no mês 9 a conclusão da curva de aprendizado e aqui ela se mantém em 210 milhões de 210 mil toneladas todos os meses aqui, que vai dar 2 milhões e meio somente lá para 2025, final de 2025, aí já fica 2 milhões e meio de toneladas. De qualquer forma, a gente pode pegar aqui o resultado da companhia e a gente vai conseguir perceber o que a companhia hoje ela produz em torno, né, ou ela vende em torno de 2 milhões e meio, mais ou menos, de volume de vendas de 2 milhões e meio de tonelada de celulose por trimestre. Né? Então são 10 milhões de toneladas. É claro que parte dessa celulose vira o papel que ela vai produzir também, mas vamos imaginar que esse aqui vai pular para 12,5 milhões. Não é agora, né, em 2025, mas mesmo assim no segundo semestre vai ter mais 900 mil toneladas. Tá? Então a gente vai ter mais 450 mil por trimestre. Então, esse 2,5 já deve passar para um 2,9 mais ou menos. Algumas pessoas vão perguntar assim, por que isso aqui é 2,4? Porque teve recomposição de estoque. Tá? E ela chega a falar sobre isso aqui, recomposição parcial de estoques para normalização do nível de serviço. É muito possível que se o mercado ele não tiver tão bom em termos de preço, que a Suzano ela aumente o nível de estoque dela para ofertar menos produto e para tentar manter esse preço mais alto. Ela é uma empresa grande que tem potencial para fazer isso. Então pode ser que a venda fique um pouco menor do que a gente trabalha aqui. Tá? Mas o que a gente precisa saber é o seguinte, ela tem potencial de subir 25%. Então, se todo esse potencial entrar em venda de celulose, tá? O que a gente vai ter aqui é que venda de celulose gerou nos últimos 12 meses um EBITDA de 13,7 bilhões. Então esse EBITDA pode ir para 17,8 mais ou menos. Tá? Só que ela não vende só celulose, ela também vende papel. Papel 2,3 bilhões. Tá? Então ela pode ser que chegue em 20 bilhões quando? Lá no final de 2025. Tá? É claro que se o preço cair, esse número vai ser menor. Então, já que o preço deve cair, vamos colocar aí com alguma margem de segurança que em 2025 ela vai ter 17 a 18 bilhões mais ou menos de EBITDA, que é um número maior do que o atual, porque ela vai ser impulsionada para cima com a nova produção, mas vai ser impulsionada para baixo também por causa da queda de preço. Tá? E aí a gente tem o problema da empresa, que é a dívida. Né? A dívida da companhia líquida aqui estava em 11,9 bilhões de dólares. Né? 11,9 bilhões de dólares, a gente já está trabalhando aqui, 11,9 vezes 1,550 dá 65 bilhões de reais. Né? Se a gente pegar esse valor que eu botei de 18 mais ou menos, dá 3,6 vezes. Tá? Que é o mesmo 3,6 vezes que está agora em reais aqui.
Qual é o grande questão aqui? Por que a Suzano ela consegue trabalhar com essa dívida que é mais alta do que a gente lê em livros aqui no Brasil? Principalmente porque todo o custo médio dela é fixo e é em dólar, né? Então, essa porcentagem da dívida em taxa fixa, ó, é 90% aqui, ó, 93%, 97%, 87%. E qual não é taxa fixa? O que vai vencer ainda em 2024, que é bobagemzinho. É 400 milhões de dólares, para a empresa não é quase nada. E essa taxa fixa é 5% ao ano. Então, é muito, entre aspas, barato para a empresa. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Se a gente tiver aqui essa dívida toda, né, 11,9 mais 6,3, a gente vai ter uma dívida bruta aqui, ó, de 11,9 mais 6,3, 18,2. Se a gente botar esse 5% ao ano, a gente está falando de 910 milhões de dólares de juros, né, que é o custo dessa dívida, 910 milhões de dólares. E aí, se a gente pegar aqueles 910 milhões de dólares que a gente colocou e colocar aqui no gráfico, a gente vai ver o quê? EBITDA ajustado da empresa nos últimos 12 meses foi 13,7 bilhões. Se ela não tiver investimentos novos, tá? O CAPEX de manutenção é 6,5 bilhões, né, no caso de reais. Se ela tiver que pagar aqui, né, e, enfim, né, os juros, 910 milhões, ó, 910 vezes 5,5, 5 bilhões aqui. Só que a geração de caixa operacional é 7,1. Então ela está num patamar que ela já geraria 2 bilhões. Só que o que vai acontecer é o seguinte, a gente vai ter um aumento desse EBITDA ajustado aqui para 18, né, como a gente falou ali. Então se ficar em 18 ou mesmo em 17,5, a gente vai ter um CAPEX de manutenção que deve subir para uns 8,5, vai para 9, menos 5 bilhões aqui do custo da dívida e aí sobra 4. Esses 4, ela pode fazer novas aquisições, tá? Ou ela pode reduzir a dívida, né? É claro que uma dívida de 65 bilhões menos 4 parece que vai cair pouco, mas a gente está falando aí de forma conservadora, falando que o preço vai cair. Se o preço subir, se o dólar subir, etc., pode ser que o EBITDA da empresa fique maior. Então o que a gente fala é o seguinte, né? E que eu sempre falo, a maioria das pessoas ela não tem o perfil para comprar a empresa cíclica. Por quê? Porque a Suzano, por exemplo, é uma empresa que vocês já viram, ela gera caixa. Independente do valor de mercado que a empresa esteja, é muito importante que você calcule se ela gera caixa, né? Se a operação dela gera caixa, tirando os investimentos que ela tem que fazer e tirando o juro que ela tem que pagar. Porque se ela conseguir fazer isso, a dívida é questão de tempo para ela conseguir ser paga. É muito melhor uma empresa que tenha dívida alta e que gera caixa constantemente, como é o caso da Suzano aqui, ó, que a gente vê que todos os trimestres aqui tem geração de caixa, do que uma empresa às vezes que tem uma dívida baixa, mas que está aumentando a dívida permanentemente, porque ela consome caixa todo o período. Tá? Então, a Suzano, né, sempre que ela cai de valor, se você olhar que ela está gerando caixa como ela está fazendo, tá? Ela não deveria ser um mico, né, como o Diego fala aqui, né? Ainda continua muito barata. Cara, se a empresa gera caixa e ela está caindo, ela fica cada vez mais barata. Tá? Então, esse é o racional que você tem que ter. Assim como uma empresa que consome caixa, se ela cai de preço, ela pode estar ficando mais cara e ela deve estar ficando mais cara. Por quê? Porque se ela ficar consumindo, ela não mudar isso, um dia a empresa acaba, ela vai para recuperação judicial. É o que costuma acontecer com todas as aéreas, por exemplo, que é um mercado que normalmente consome mais caixa do que gera caixa. Celulose é o contrário. Você vê que a Suzano é uma empresa que cresce há anos, a Klabin é uma empresa que cresce há anos, e assim por diante. Bom, pessoal, queria aproveitar aí e agradecer a todo mundo que está assistindo, pedir desculpas, estou com uma tosse aqui um pouco mais forte, tá? Mas eu não queria deixar de fazer o vídeo de quarta-feira, ou de sábado eu já não tinha feito, então eu não queria deixar muito tempo sem fazer. Aos trancos e barrancos a gente conseguiu levar essa informação para vocês. Abraço,
bons investimentos. Nunca se esqueça que construir leva tempo, ainda mais em empresas cíclicas. Vai chegar em algum momento que o preço da celulose dispara com o dólar junto, que casa com o investimento da Suzano e aí ela vai e dispara. E muitas vezes as empresas cíclicas elas são assim. Elas ficam de lado ou em queda por 3, 4, 5, 6, 7 anos. Em um ano elas recuperam e entregam um resultado muito expressivo. Basta você ver que no longo prazo a Suzano tem um retorno absurdamente bom. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.